Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu vim falar sobre a Klabin, uma das maiores empresas na fabricação de celulose e papel do mundo. E eu vou aproveitar e vou trazer todas as informações que o investidor precisa saber sobre a empresa. Vou fazer uma análise completa dela, falar se vale a pena ou não investir nela, analisar os dividendos pagos pela empresa e como está a situação atualmente da empresa. Então já peço para deixar o like nesse vídeo. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e vai mandar ele para mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Assim você vai poder me acompanhar e ver todos os vídeos que eu faço sobre investimentos e finanças. Então fica comigo até o final e bora pro conteúdo. A razão social da empresa é Klabin SA. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a empresa tem um valor de mercado de quase 28 bilhões de reais. Ela pertence ao segmento de listagem nível 2, ou seja, ela tem ações ordinárias, preferenciais e as units. Os códigos de negociação dela são KLBN3, KLBN4 e KLBN11. Ela também tem um free float de 74,3%. Ela pertence ao setor de materiais básicos e no segmento de papel e celulose. Aqui então tem a composição acionária da empresa. Como vocês podem ver, aqui tem o controlador com 19,36% do total de ações. Tem a Monteiro Aranha com 6,08%, a Boni com 5,45%, a BlackRock com 4,32%, 2,24% das ações estão em tesouraria e os outros 62,56% estão free float. Aqui então alguns números relevantes da Klabin. Ela tem 122 anos no mercado, 24 unidades industriais, sendo que 23 são no Brasil e uma na Argentina, 25 mil colaboradores, 2,1 milhões de toneladas de capacidade anual de produção de papel, 1,6 milhão de toneladas de capacidade anual de produção de celulose de mercado e 43% de área de florestas conservadas, 271 mil hectares de florestas plantadas e 250 mil hectares de florestas nativas e 100 árvores plantadas por minuto. Eu trouxe então aqui o volume de vendas, como vocês podem ver na comparação do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, houve um crescimento de 7%. O mercado interno também cresceu 6% nesse trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, saindo então de 55% para 61%. A receita líquida ela teve um crescimento de 34% e no mercado interno o crescimento então foi de 3%. O EBITDA ajustado teve um crescimento de 24% e o EBITDA ajustado é basicamente o que o investidor precisa analisar e não o lucro líquido como na maioria das empresas, porque com a Klabin existem bastante manobras contábeis que a empresa pode utilizar e também tem bastante variação cambial, porque a empresa tem bastante exportação. Então a melhor forma de ver se a empresa está bem e o crescimento dela é olhando o EBITDA ajustado, que seria o lucro operacional da empresa. E aqui então eu trouxe alguns indicadores que eu acho relevante o investidor avaliar. E aqui então tem o PL histórico da Klabin. Atualmente o PL da Klabin está em 25,22, bem próximo da média da Klabin, que é de 25,95. Só que como vocês podem ver, esse PL ele acaba sendo distorcido, porque em 2015 e em 2020 a Klabin ela deu prejuízo e esse PL ficou negativo. Então isso acaba baixando um pouco a média, só que não tem como calcular uma média negativa do PL. Não faz sentido nenhum. Além de 2018, quando esse PL foi muito acima do normal. Então se nós for olhar para os outros anos que foram mais próximos da realidade, ela deve ficar com um PL na faixa dos 20 a 30. Então é um PL um pouquinho acima da média da B3. Olhando para o lucro e o preço atual dela, não é uma empresa que vai dar um retorno num curto, médio prazo, e sim num longuíssimo prazo. Outro indicador também que dá para avaliar, para ver como está o preço da empresa, é o preço sobre o valor patrimonial. E atualmente esse indicador está em 8,66, bem acima do que a empresa vinha tendo de indicador nos últimos anos. A média desses últimos anos é de 3,36. Olhando para o valor patrimonial da empresa e o preço atual, ela está sendo negociada mais de 8 vezes o valor patrimonial da empresa. A dívida líquida sobre o PL ela acaba assustando o investidor que só olha para esse indicador aqui. Atualmente a dívida líquida sobre o PL está em 7,09, o que olhando isoladamente esse indicador é uma dívida altíssima. E dá para ver isso olhando para a média da empresa, que é de
de 1,98. Mas por que essa dívida ela aumentou tanto nos últimos anos? Justamente porque tem um projeto aqui que depois eu vou falar um pouco mais, que é o Puma 2, que é uma nova indústria que a Klabin está construindo, e isso trouxe um endividamento muito grande. Então, para os próximos anos, esse indicador ele deve se manter bem alto até que essa dívida vai diminuindo e esse indicador então vai diminuir. A dívida líquida sobre o EBITDA, atualmente então ela está em 4,93, a média da empresa é 3,92. Esse indicador não é tão alto porque o EBITDA ele vem subindo bastante nos últimos anos. A liquidez corrente da empresa, atualmente ela está em 2,92 e a média 2,83. Isso aqui então mostra que a empresa tem uma liquidez e um caixa bem tranquilo para ela poder pagar todas as dívidas de curto prazo. Então, quando esse indicador é acima de 1, a empresa tem condições de pagar todas as dívidas de curto prazo. Desde 2009, a empresa nunca teve nem próximo do 1. Então, está bem tranquilo em relação a esse indicador aqui. Já a margem líquida, vocês podem ver que ela tem uma oscilação bem grande nesses últimos anos. Atualmente, ela está em 8,22% e a média é de 6,13%. Então, de novo, nos anos de 2015 e 2020, quando a empresa deu prejuízo, esse indicador ficou negativo. Mas o investidor, então, ele pode utilizar aqui a média, que é de 6,13, e quando essa margem está acima dessa média, é um bom sinal que a empresa está conseguindo rentabilizar melhor o seu capital e conseguir trazer uma margem de retorno melhor. Então, eu acredito que essa margem de 8,22% é uma margem líquida interessante. E se ela for acima de 10, eu considero excelente. O ROI é um indicador que ele cresceu bastante nesse ano. Como vocês podem ver, atualmente ele está em 34,36% e a média é de 3,77%. De novo, puxado pelos resultados negativos de 2015 e 2020. O ideal é que o investidor sempre retire esses 2 anos negativos aqui para fazer uma média que faça um pouco mais de sentido. Mas então, atualmente, com retorno sobre o patrimônio líquido de 34%, eu acho muito bom, e claro que ele teve influência em grande parte pela variação cambial positiva do dólar, mas isso não deve se manter por um longo período. O ROI, que é outro indicador muito interessante, e como eu já falei em todos os vídeos para vocês, quando o ROI que é muito próximo do ROI, isso mostra que ela tem uma eficiência muito boa. E atualmente então o ROI que está em 8,57%, o que está bem longe do ROI que a empresa tem atualmente, que está acima de 34%. O fato da empresa ter feito um grande endividamento, isso acaba afetando esse indicador, justamente porque esse indicador ele utiliza também as dívidas da empresa, e diferente do ROI, que só utiliza o retorno sobre o patrimônio líquido. Já o dividend yield histórico da empresa, atualmente o dividend yield da empresa está em 0. Desde 2020 ela praticamente não pagou dividendo, porque em 2020 ela teve um prejuízo bem grande, então ela não teve lucro para poder distribuir para os investidores. Considerando atualmente o dividend yield 0, o dividend yield de 0,08% de 2020, ela fica então com uma média de 3,43%. Mas como vocês podem ver, ela costuma pagar um dividendo até bem interessante, e depois que ela conseguir rentabilizar com esse novo projeto do Puma 2, ela tende a retomar esses dividendos melhores e também consegue novamente ter um lucro interessante, já que aquele projeto que agora só traz dívida vai trazer retorno também para a empresa. Então, como vocês podem ver, os proventos pagos pela Klabin em cada ano, ela pagou o máximo dela em 2013 e depois ela teve então uma queda. Em 2018 ela voltou a pagar de novo um provento maior, e aí em 2019 ele caiu um pouco, justamente porque a Klabin começou a se mexer para esse projeto Puma 2, e aí em 2020 foi pago um valor bem menor, então agora 2021 atualmente não foi pago nada. Mas eu acredito que ela possa retomar os proventos maiores e que ela vai entregar um dividendo até bem interessante no médio e longo prazo. Aqui no payout vocês podem ver isso aqui também, e uma grande curiosidade em comparação com outras empresas, esses payout acima de 100%, como em 2018 quando ele foi de 577,64%, em 2013 quando foi de 108,61% e em 2011 quando ele foi de 118,76%. Isso aqui tem muito a ver com o fato da empresa utilizar de um modelo contábil diferente de algumas outras empresas. Então, como eu falei, sempre o investidor tem que olhar para o EBITDA ajustado. E como aqui o payout, ele utiliza a comparação entre os proventos pagos e o lucro líquido, então esse indicador ele acaba ficando bem distorcido. Então o payout não é um bom indicador para o investidor avaliar. Eu só trouxe ele aqui para mostrar para vocês
vocês ficarem cientes disso. O grande ponto que é importante é ver a produção da Klabin e também as vendas, a receita líquida e o EBITDA ajustado, ele vem crescendo. E aqui então o volume da produção de papel e celulose. O papel, ele ficou na mesma na comparação do primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021. O Kraftliner, que é um tipo de papel, ele teve um crescimento de 1% nesse período. O papel cartão, ele teve uma queda de 20% nesse período. E o reciclado, ele teve um aumento de 54% nesse período. Já a celulose, ela cresceu 4% nesse período. E a celulose fibra curta, como a celulose fibra longa, elas cresceram também 4% cada uma. Então, o volume total de produção, ele cresceu 2% do primeiro trimestre de 2021 em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Então, no geral, teve um crescimento de produção. E para os próximos anos, assim que o próximo projeto Puma 2 entrar em atividade, a tendência é que cresça ainda mais. Então, aqui, como eu falei para vocês, outro ponto importante para analisar é a receita líquida. A receita líquida total, ela cresceu 34% comparando o primeiro trimestre agora de 2021 com o primeiro trimestre de 2020. A receita, então, com madeira, ela cresceu 31%, com celulose, ela cresceu 44%, com papel, ela cresceu 6% e com embalagens, ela cresceu 63%. Então, mostrando a receita dela aumentou bastante. Isso aconteceu principalmente pela variação cambial, que foi positiva para a Klabin, porque ela tem bastante exportação e ela sofre influência do dólar. Aqui, então, tem o gráfico separando, então, a receita, aqui mostrando, então, a receita pelo mercado interno e pelo mercado externo, e aqui também, então, a receita de vendas por produtos. Como vocês podem ver, o maior responsável pela receita são as embalagens, com 36%, e a celulose, com 34%. Isso representa, então, 70% de toda a receita. Então, esses dois são os principais produtos da empresa. Mas ela também tem 19% da receita vem dos cartões, 10% do Kraftliner e 1%, então, de outros. A grande diferença da Klabin, comparando, então, por exemplo, com a Suzano, é que a Klabin, ela tem uma diversificação maior. Ela trabalha, então, também com embalagens, ela faz também cartões, Kraftliner, e a Suzano, ela trabalha só com a celulose bruta, e ela vende a celulose para outras empresas que trabalham criando os produtos. E a Klabin não, ela já tem uma diversificação maior. Isso acaba reduzindo o risco de depender de um só produto. Aqui, então, a composição do custo caixa da empresa na comparação do primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020. O custo com o pessoal, então, ele diminuiu, de madeiras e fibras ele aumentou, os fretes caiu, as paradas para manutenção subiram bastante, isso é um peso no custo caixa muito grande. Os químicos, então, ele diminuiu, óleo combustível se manteve, que era 3% e se manteve em 3%, a energia elétrica também se manteve em 2% e outros, então, baixou de 5% para 3%. Aqui, então, traz todo o perfil da dívida da empresa. Então, como vocês podem ver aqui, a liquidez da empresa, ela tem uma posição de caixa de 8 bilhões e meio de reais e ela também consegue com facilidade um crédito de quase 3 bilhões de reais. Então, ela tem uma liquidez de mais de 11 bilhões de reais para poder controlar esse endividamento. E aqui, como vocês podem ver, então, o endividamento da empresa ela é grande, mas ele é de longo prazo. Para o ano de 2021, a dívida vai ser de pouco mais de 600 milhões de reais. Para 2022, 2023, 2024, não vai ser uma grande porcentagem da dívida que a empresa precisa pagar. É a partir de 2025 que essa dívida começa a aumentar. E aí a empresa já vai ter o projeto Puma 2 em atividade. Isso vai facilitar, vai trazer mais receita para a empresa poder pagar esse endividamento. Então, por isso que é importante olhar um contexto geral da dívida, para você entender. Se você olhar só aquele endividamento de mais de 7 vezes a dívida líquida sobre o PL, o investidor vai se assustar. No curto prazo aqui ele é menor, justamente porque agora esse projeto Puma 2 ele não está em atividade, ele ainda está em construção, e a partir do momento que ele entra em operação, essa dívida vai aumentando e esse próprio investimento que a empresa fez, ele vai pagar esse endividamento de longo prazo. E aqui, então, como vocês podem ver, a dívida bruta da empresa é de mais de 30 bilhões de reais. Então, quase 24 bilhões e meio são em moeda estrangeira. Se o dólar aumenta, esse endividamento ele aumenta também. E mais de 5 bilhões e 700 milhões de reais, eles vêm, então, de moeda local. É claro que, como a empresa ela também tem boa parte da receita em moeda estrangeira, isso acaba trazendo uma proteção de caixa para a empresa. E aqui, então, o investimento da empresa
empresa nos últimos trimestres, comparando o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, esse investimento até diminuiu um pouco, mas no quarto trimestre de 2020 ele foi muito alto, foi mais do que o dobro em comparação com o primeiro trimestre de 2020. E aqui então sobre o projeto Puma 2. A Klabin ela mantém a rotina contínua de crescimento sustentável e geração de valor. Então esse projeto ele acaba gerando um crescimento sustentável justamente porque essa dívida no curto prazo ela não é tão alta. Ela fica maior para o longo prazo, mas até lá a empresa consegue colocar esse projeto em funcionamento e aumentando a receita ela consegue pagar esse endividamento. Então aqui a primeira máquina, 88% das obras estão concluídas. Existe a projeção de que na segunda quinzena de julho de 2021 esse projeto já esteja em operação. Então ele já deve estar começando a operar no dia que eu estou gravando esse vídeo. E ele vai trazer uma capacidade de 450 mil toneladas ano. E os 60% da produção já está vendido via contratos. Então já tem uma projeção de caixa aqui bem relevante para a empresa e por isso que aquele endividamento ele não é perigoso e preocupante. E aí tem também a segunda máquina e foi então uma mudança da produção para cartões que tem uma maior geração de valor para os acionistas. Atualmente essa produção de cartões ela está crescendo bastante e ela é mais rentável em comparação com os outros modelos de negócio da Klabin. E a projeção então é que ela vai iniciar no segundo trimestre de 2023 e vai ter uma capacidade de 460 mil toneladas ano. A projeção de investimento, a projeção do CAPEX é de 12,9 bilhões de reais. Só que não vai ter mais a necessidade de contratação de financiamento adicional. Eu vejo esse projeto Puma 2 como um investimento de bastante destaque. Eu acho que isso aqui vai trazer um retorno muito grande no longo prazo, tanto para a empresa como para os acionistas da empresa. E eu acredito que, apesar desse endividamento agora parecer muito alto, a empresa vai conseguir pagar ele tranquilamente, vai aumentar muito o fluxo de caixa. Atualmente eu não sou investidor da Klabin, eu já fui investidor da Suzano, concorrente da Klabin, mas atualmente eu não invisto em nenhuma empresa desse segmento. Mas lembrando sempre que esse vídeo ele não é uma recomendação de investimentos. Então cada investidor precisa olhar esse vídeo como um complemento de estudo e analisar ele de forma crítica e aproveitar para tentar extrair o máximo para poder fazer a sua análise e ver se a Klabin se encaixa na metodologia de investimentos. Agora eu peço para vocês então compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos, com a tua família, assim mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e assim elas vão poder tomar uma decisão melhor de investimento, não só em razão da Klabin, mas ajuda também na análise de qualquer outra empresa. Aproveita e curta esse vídeo, assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda ele para mais pessoas e se inscreve também no canal porque eu garanto que vocês não vão se arrepender. E como de costume eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!